Tudo bom, pessoal? Vamos falar de matrizes e vamos usar o Scilab na nuvem. O Scilab é um programa de algoritmos que a gente pode fazer vários cálculos. Bom, em termos de matriz, olha aqui, 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Então, nós temos as matrizes com várias aplicações, inclusive aquelas que são apenas uma linha ou uma coluna, e aquelas que são chamadas matrizes quadradas, né, que tem o mesmo número de linhas, o número de linhas iguais ao número de colunas. Então, uma definição é que a matriz é uma tabela de M por N números reais dispostos em M linhas e N colunas, né? Então, você tem uma disposição definida pelo número de linhas e colunas. Então, é uma tabela, e com essa tabela, a gente vai ter que somar essas tabelas, multiplicar por um número real e por aí vai. Então, essa tabela é representada por uma letra maiúscula, né, uma letra maiúscula, e a gente usa o MN para dizer que tem um determinado número de linhas por um número de colunas, né? Então, lê-se AM por N. Também podemos escrever dessa forma, ó, com A e J, onde I está relacionado ao índice da linha e o J ao índice da coluna. E também representamos o conjunto de todas as matrizes M por N, por esse M maiúsculo, ó, todas as matrizes, né, de R ou R aqui indicando que são números reais. Bom, nós temos aqui um exemplo que você constrói, tem uma lei de formação, e aí você constrói a matriz, né? A lei de formação é essa daqui, que você tem I ao quadrado mais J, se I for igual a J. I é a linha, J é a coluna. Então, A1, já que eu estou trabalhando com a matriz 2 por 4, tenho duas linhas e quatro colunas, né? Duas linhas, quatro colunas. Então, você vai aqui, ó, trabalhar com os índices para montar a partir dessas formas. Se I for igual a J, vale que I ao quadrado mais J. Se for diferente de J, vale I menos 2J. E só aplicando essa regra, você encontra a matriz aqui, que é exatamente a partir dessa regra aqui. Vamos só ver aqui, ó. A12. A12, I é diferente de J. Então, vale a regra 2. Você vai usar o quê? I menos duas vezes J. Como a linha aqui é 1 e a coluna é 2, vai ser 1 menos 2 vezes 2, ser 1 menos 4, que é igual a menos 3. E aqui pegando uma que é igual, né? Linha e coluna igual, está aqui do lado. A22 vale a regra de cima, é I ao quadrado mais J, que é igual a 6. E aí montamos aqui uma matriz a partir de uma lei de formação. Bom, existem outras matrizes, como a triangular superior. Nós estamos mostrando aqui essa primeira. Nós temos a diagonal. Ela tem essa forma triangular ó, por causa dos zeros. Né? Nós temos um zero aqui, ó. Os zeros formam essa matriz. Aqui é triangular inferior, superior, inferior e diagonal. E aqui nós temos uma triangular superior, diagonal e escalar, né? Porque a diagonal principal é válida. São alguns tipos de matrizes, são importantes para resolver outras. E uma grande matriz é a matriz identidade, essa aí que é a diagonal principal,
ela é formada por termos unitários, né? Olha aqui, diagonal principal. Essa é a matriz de identidade, ela equivale ao elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Então, observe aqui com uma matriz de uma linha e uma coluna, duas linhas, duas colunas, três linhas, três colunas, quatro linhas, quatro colunas. É uma matriz quadrada, então ela é muito importante em alguns cálculos aí. A matriz nula, né? Que todos os seus elementos são zeros. E a gente pode falar aqui um pouquinho da oposta de uma matriz. Então, qual seria a oposta dessa matriz que está aí? É só pensar numa matriz com todos os sinais invertidos. Sinais, será mais, passou a menos, será menos, passou a mais. Temos também a transposição de matrizes, né? Que você tem a transposta de uma matriz, que vale a dizer que nós estamos transformando ela, a linha em coluna e a coluna em linha, e representamos por um A elevado a T. Note que para obter a transposta de uma matriz, basta escrever as linhas como sendo colunas da nova matriz. Aqui temos um exemplo, ó, nós temos aqui uma linha, 3, a primeira linha, melhor dizendo, é 3 menos 2 e 5, passa a ser a coluna agora. Então, essa é a matriz transposta. A segunda linha passou a ser a segunda coluna. Então, aqui era a matriz 2 por 3, passou a ser a matriz 3 por 2. Também temos a simétrica, que é aquela que a transposta é igual à matriz, e a antissimétrica. Alguns exemplos aqui de matrizes com essa característica, né? Que a transposta é igual a própria matriz e a antissimétrica, que é a transposta é igual ao oposto dessa matriz. As operações. As operações de adição, por exemplo, são simples. Você tem as matrizes respeitando-se a quantidade de linhas e colunas, né? Você tem as linhas e as colunas. Você vai gerar uma matriz soma a partir de outras duas matrizes, aqui a matriz A e a matriz B, simplesmente somando os seus elementos. É importante dizer que elas têm que ser do mesmo tipo, né? Se é 2 por 2, quadrada, né? Também sejam quadradas, 2 por 2, 3 por 2, 3 por 3, e por aí vai. Algumas propriedades da operação da adição de matrizes. A gente vai ver isso aí também no Scilab. A adição, ela tem associatividade, você pode fazer associações e você pode fazer a comutatividade, né? A mais B igual a B mais A. Tem um elemento neutro, que é a matriz nula, certo? E tem um elemento oposto, que é exatamente como nós vimos o sinal trocado. E o elemento oposto é a base para falar sobre a subtração de matrizes. Quando nós queremos falar de subtração de matrizes, nós usamos o elemento oposto, né? Olha aqui, ó. A menos B equivale a A adicionado à matriz oposta de B. Então, lembrando que elas têm que ser do mesmo tipo. Temos esse exemplo aqui, então é só subtrair cada elemento de cada elemento. Mais exemplos de adição de matrizes. Vocês observem que a gente soma cada elemento com seu correspondente, né? 1 com 2, 4 com menos 1, e aí você vai formando a matriz resultado. Então, por isso que é tão importante. Esse caso aqui mesmo é 2 por 3, mais uma 2 por 3. E aí você gera a matriz 2 por 3, somando os elementos correspondentes.
A multiplicação por um número real gera uma nova matriz, mas você vai multiplicar todos os elementos dessa nova matriz por esse número real. Olha aqui, nós temos 3 vezes 2 com a matriz 2 por 2. Então, todos os elementos vão ser multiplicados por 3. Então, é uma ideia simples, né? Então, assim você consegue triplicar o valor dos elementos dessa matriz. Quadruplicar, quintuplicar, achar a metade, por aí vai. E aí vem as propriedades da multiplicação das matrizes por um número escalar, né? Por um escalar. Né? Aí você tem a associatividade, você pode montar uma associatividade aqui, ó. Você tem a distributiva de um número real em relação à adição. Você pode multiplicar antes e depois somar. A distributiva em relação à soma dos números reais, de dois números reais. Você soma os números antes e multiplica pela matriz. Ou então multiplica a matriz por cada um desses números e soma no final. E também tem um elemento neutro aí, que no caso é x igual a 1, né? Caso você considere o valor unitário. A multiplicação de matrizes. Esse é um detalhe importante, né? Cheio de nãos aqui o texto, né? Por conta exatamente dessa característica, que a matriz, o produto de uma matriz por outra não pode ser determinado através dos seus produtos, dos seus elementos correspondentes. Então, não é análoga à multiplicação de números reais. Então, a multiplicação de matriz segue uma regra diferente. A matriz C é obtida através da soma dos produtos dos elementos correspondentes da I' de A pelos elementos da J'ésima coluna de B. Então, a I'ésima linha pela J'ésima coluna, somando seus elementos. Então, nós temos aqui, né, no caso aqui, os elementos A1 e 3 e B1 e 3 são elementos correspondentes. Então, a multiplicação ela segue um passo interessante. A gente vai mostrar um exemplo. A matriz produto existe apenas se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso é uma condição para que haja uma multiplicação. O número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, olha aqui. A MP, né, número de linhas e colunas, né, você vai multiplicar por uma matriz, tem que ser PN. Então, vai ter A vezes B. E o que vai ficar de resultado? Primeiro, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. E, por fim, o resultado é a matriz M por N. Aqui tem um exemplo, né, que a gente acabou colocando os dizeres à frente. Vamos apagar aqui. Então, aqui você tem alguns exemplos para a gente discutir, que se é A 3 por 2, B pode ser 2 por 5, vai gerar uma matriz 3 por 5. Se A é 4 por 1 e B 2 por 3, não existe produto, já que existe uma diferença aqui do número de linhas e colunas. E se A é a matriz 4 por 2 e B 2 por 1, é possível sim, vai gerar a matriz 4 por 1. Então, as propriedades associativa, válida, né? Você pode basear associativa, distributiva em relação à adição, distributiva em relação aqui à adição de matriz. Elemento neutro. O que não? O elemento neutro é a identidade, né? O que não pode é fazer, por exemplo, a comutatividade. A comutatividade das matrizes não é possível fazer, né? Pois não é possível. Há diferença. O produto A por B é diferente de B por A. E também, sendo uma matriz nula,
não implica necessariamente que A seja zero ou que B seja zero, que é muito comum na multiplicação. Então, aqui nós temos esse exemplo, né? Vamos fazer aqui essa conta rápida, né? Montar aqui, ver, mostrar para vocês esse produto aqui de forma rápida. A linha vezes coluna somando seus termos. Então, 2 vezes 1, 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. Essa mesma linha com a segunda coluna. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 4, 12. A segunda linha vezes a primeira coluna. 4 vezes 1, mais 1 vezes 3. 4 vezes... Agora a segunda coluna. 4 vezes 2, mais 4 vezes 4, 16. Então, aqui foi 11, 7 e 16. E, no caso aqui, 24. Conferindo aqui, 2 mais 9, 4 vezes 12, certo? 8 mais 4, a última ali. Tem algum erro nessa última? É 1 vezes 4. Vamos apagar essa última parte aqui, né? Porque é 4 vezes 1, 4 vezes 2, melhor dizendo, que é a última linha vezes a, primeira, a segunda coluna, né? 4 vezes 2, 8. 1 vezes 4, 4. Então, 8 mais 4, 12. Então, agora sim. A de baixo, né, nós temos primeira linha vezes a primeira coluna. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 4 é 8. 1 vezes... Segunda coluna agora. 1 vezes 3 é 3. Mais 2 vezes 1 é 2. Olha aí, estamos verificando que elas são, que esse produto é diferente, né? Segunda linha, com a primeira coluna, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 4, 16. E a última linha, vezes a segunda coluna, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 1 é 4. Então, aqui nós temos 10, 5, 22 e 13. Observe aí que elas são diferentes. Então, A, B é diferente de B vezes A. Então, aqui nossa referência principal, e a gente vai usar aqui o Scilab Online para mostrar aqui alguns cálculos. Muito fácil, só procurar no Google. Então, aqui nós temos aquela mesma matriz e podemos fazer aqui A, asterisco B, encontrar aqui o resultado dela. Antes, vou dar um reset. Vamos dar um reset aqui. Então, aqui ela vai dar o reset. Eu posso colar aqui esse script. A matriz é 2 e 3, 4 e 1. Vou escrever como estava anteriormente. 2 e 3, 4 e 1. E a segunda matriz era 1 e 2, 3 e 4. Muito fácil até de gravar, né? 1 e 2, 3 e 4. Aqui tem várias operações, a gente pode fazer todas ao mesmo tempo, né? Executando, inclusive, aqui, ó. A letra C foi a soma. Aqui a soma de A mais B, que é igual a B mais A. A subtração é a matriz D. A matriz E é o produto. A matriz F é a razão.
ou a divisão de A por B, que é o mesmo de pegar A e multiplicar pelo inverso de B. A matriz G foi aqui a matriz inversa, né? Olha aqui. E aqui os displays são desnecessários no caso aqui, não é necessário no processo online. A matriz inversa aqui é a matriz G. A gente pode dar aqui só, claro que essa matriz é muito pequenininha, 2 por 2. Vamos mostrar aqui só uma análise rápida de fazer aqui essa ideia do produto das matrizes, né? Então, a matriz E é uma matriz F aqui, que vai ser exatamente B vezes A. B vezes A. Então, aqui a gente vai executar e vamos ver aquela matriz que a gente encontrou agora. 11, 16, 7, 12, 10 e 5, 22 e 13, né? Foi o que a gente encontrou agora há pouco. Então, aqui nós temos várias possibilidades aqui no GeoGebra Scilab, né? E aqui a gente pode fazer alguns treinos e aprender bastante sobre matrizes e, no caso, determinantes, sistemas, tudo isso aqui usando aqui a ideia que a gente vai passar para vocês, usando aqui um algoritmo, aqui é um algoritmo bem simples, né? Para a gente fazer as operações. Vamos colocar aqui mais uma linha, ó. Vamos colocar mais uma linha e vamos ver o que o vai executar. Olha aí, erro. Não é possível, né, fazer esse produto B vezes A. Mas o produto A vezes B ele fez, porque eu alterei o número de linhas, mas o de colunas ficou igual. Então é possível sim multiplicar A vezes B acrescentando linhas, porque o que tem que ser igual é o número de colunas. Então gerou aqui uma matriz E, né, mas o inverso que seria o quê? Quando você faz B vezes A, você tem aí duas colunas no primeiro caso, né? E no segundo caso, você tem o problema das linhas, que agora serão 3 linhas. Então, não dá para fazer essa conta. Multiplicação de matriz. Número de colunas igual ao número de linhas da segunda matriz. Quando eu faço B vezes A, eu tenho um problema aqui que o número de linhas da segunda matriz não é igual ao número de colunas. Mas A vezes B, sim, é possível. Então, aqui a gente pode ver várias propriedades, né? No caso aqui, só vale essa propriedade. Então, é isso aí. Finalizamos essa parte aqui por enquanto. Até a próxima.